Fala moçada, mais uma aula aí de exercícios do semestre, tá? Essa parte agora, teve uma pessoa que me pediu aí para resolver algumas questões da SpaceX. Então são 8 questões, 5 são da SpaceX e 3, uma do ITA, uma da Unicamp e outra da Universidade Federal do Ceará, tá? Aproveite aí que são questões muito boas, compartilhe também, tá? Vamos embora. Então vamos começar com esse aqui, que eu acho que esse aqui é o mais difícil. Vamos lá. Dado o conjunto A, que é igual ao conjunto dos elementos x pertencente aos reais, tal que raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 2x seja menor do que x ao quadrado. Expresse-o como união de intervalos da reta real. Então eu tenho que achar os intervalos, tá, da reta real dos valores de x que satisfazem isso aqui, certo? Bom, o assunto aqui é revisão de função, tá? Revisão de função não, né? São exercícios do primeiro semestre aqui, né? E a gente falou bastante de função e falou de inequação, etc, né? Mas uma coisa que a gente falou foi condição de existência, tá? Então, a condição de existência é uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar. E a primeira vez que eu resolvi esse problema, eu errei porque eu deixei de olhar a condição de existência. Primeira coisa que tem que ser é a condição de existência. Qual é a condição de existência? Tem alguma condição de existência para x ao quadrado? Não. Tem alguma condição de existência para isso aqui? Tem. 3x ao quadrado mais 2x tem que ser maior ou igual a zero. Então, ó, 3x ao quadrado mais 2x tem que ser maior ou igual a zero, certo? Se eu colocar o x em evidência, vai ficar o quê? 3x mais 2 maior ou igual a zero. Então, eu percebo que aqui tem duas raízes, que são o que? Menos b sobre a, então é menos 2/3 e o zero, certo? Bom, isso aqui é uma parábola do segundo grau com concavidade para cima, ela vai assim, ó. Então, para que valores de x, isso daqui vai ser maior ou igual a zero? Então, maior ou igual a zero é o quê? É menor ou igual a 2/3 e o 2/3, né? Igual a 2/3 e maior ou igual a zero, tá? Então, os meus valores têm que satisfazer isso aqui, ó, tá? Porque ela é a única condição de existência que recai sobre essa inequação aqui. Então, meus valores não podem ser entre 0 e menos 2/3. O resto tudo pode. Beleza? Beleza. Agora vamos resolver isso aqui. Como é que eu acho os valores de x que satisfazem isso aqui? Então, eu vou pegar esse raiz de 3x ao quadrado mais 2x, tá? E eu tenho que fazer com que isso seja menor do que x ao quadrado, certo? Bom, o detalhe é o seguinte, raiz de um número vai ser sempre o quê? Positivo, é ou não é? E x ao quadrado vai ser sempre o quê? Positivo, é ou não é? Então, se eu tenho aqui um número positivo que tem que ser menor do que outro número positivo, se eu elevar esses dois números ao quadrado, a desigualdade continua, correto? Por exemplo, menos 1 sobre 10 é menor do que 1 sobre 2, é ou não é? Se eu elevar ao quadrado isso aqui, vai ficar o quê? 1 sobre 100. E se eu elevar ao quadrado desse lado, vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 100 continua sendo menor do que 1 sobre 4? Sim, sem problema. E se eu tenho outro número assim, por exemplo, assim, ó, 2 menor do que 5. Se eu levar ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4 é menor do que 5 ao quadrado? 25? É. Então, eu posso elevar os dois lados ao quadrado sem problema nenhum, que eu mantenho a desigualdade. É isso que eu vou fazer. Então, quando eu pegar esse lado aqui e elevar ao quadrado, e esse lado aqui e elevar ao quadrado, vai ficar assim, ó. Esse quadrado vai cancelar com essa raiz quadrada, tá? E isso aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 2x. Vai ter que ser menor do que x ao quadrado elevado ao quadrado é x à quarta, tá? Agora tem um probleminha, né? O probleminha aqui é que isso daqui é uma equação do quarto grau, tá? É uma equação do quarto grau, tá? Aí você pega aqui e fala o seguinte, olha, só que se isso aqui for negativo, né? Se isso aqui for negativo, isso aqui vai ser negativo, hein? Não tem problema? Não, não tem problema, tá? Por quê? Porque isso já está contemplado aqui, ó. Eu estou restringindo que isso aqui de baixo
seja maior ou igual a zero, tá? Porque quando eu elevo ao quadrado, né, o número positivo elevado ao quadrado, ele tem que ser positivo para manter isso aqui, certo? Mas isso que está aqui embaixo, ele pode dar negativo, é ou não é? Mas acontece que pela condição de existência eu estou tirando ele. Então eu vou tirar isso aqui no final, não se preocupe. Então vamos resolver isso aqui do jeito que está aqui. Então eu vou jogar tudo que tem x, vou jogar tudo para o lado de lá, certo? X à quarta, esse daqui vai para lá menos 3x ao quadrado, esse aqui vai para lá, vai ficar menos 2x. Então vai ficar x à quarta menos 3x ao quadrado menos 2x. Né? Como veio tudo para cá, então tudo isso daqui tem que ser o quê? Maior do que zero. Tá? Bom, ainda nós não falamos aqui de quarto grau, nós falamos uma inequação assim de quarto grau, mas o que a gente fazia? A gente fatorava e fazia o estudo do sinal, correto? Bom, x à quarta quer dizer que isso aqui é um x ao quadrado vezes outro x ao quadrado, é ou não é? Tá? X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar tudo isso aqui, uma expressão do segundo grau vezes outra expressão do segundo grau dá uma expressão do quarto grau. Agora, que expressão do segundo grau eu posso colocar aqui? Ó? Então, o zero é uma raiz, né? Ó, 0, 0, 0, 0 é uma raiz, beleza. Outra raiz disso aqui, ó, vamos ver se o 1 eu somo os coeficientes. 1 menos 3 com menos 2 dá menos 4. Não dá, o 1 não é raiz. Mas isso aqui está me desconfiando que o menos 1 é raiz. Quer ver? Ó, menos 1 dá 1, menos 1 dá 1, e aqui menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 com 1, mais 3. Com menos 3, porque tem um menos aqui, aqui dá 1, né? Só que menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então vai dar 2 com 1, 3. Com menos 3, 0. Opa, o menos 1 é raiz. Então, olha, se o menos 1 é raiz, quer dizer que isso daqui pode ser escrito como uma expressão vezes x mais 1, certo? Mas o x também é raiz, né? O zero também é raiz. Então, quer dizer que eu posso escrever isso aqui como sendo vezes x. E isso aqui o que é? É x ao quadrado mais 1 vezes x, x. Então, eu vou escrever isso aqui como uma expressão, uma multiplicação de duas expressões do segundo grau, sendo que uma delas é essa daqui, ó. Então, presta atenção. X ao quadrado mais x. Vezes o que vai dar isso aqui? Então, como eu sei que isso aqui é uma expressão do segundo grau, então vai ter que ter alguma coisa x ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado tem que dar x à quarta. Então, isso aqui é x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Beleza. X ao quadrado vezes x vai dar x à terceira, mas lá não tem x à terceira. Bom, então eu tenho que multiplicar, colocar alguma coisa aqui, que multiplicado por x vai eliminar aquele x à terceira. Que vai ser o quê? O menos x. Ó, menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao cubo. Menos x ao cubo com x ao cubo, zero. Sumiu, beleza. Então, menos x vezes x vai dar menos x ao quadrado. Só que aqui tem menos 3x ao quadrado. Então, está faltando menos 2x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Ó. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Com menos x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Beleza. Aí, então, menos 2 vezes x ao quadrado foi ali. Menos 2 vezes x, menos 2x. Então, tá aqui, ó. Então, aqui as expressões, tá vendo? Pronto. Agora, isso daqui eu sei fazer estudo. Isso daqui eu sei fazer estudo do sinal. Aí, eu multiplico os sinais e vejo onde que é maior. Beleza? Então, vamos lá. As raízes desse aqui eu já tinha determinado antes, que era o 0 e o menos 1, né? Então, aqui é x igual a 0 e x igual a menos 1. Beleza. E aqui, quais são as raízes? Olha, isso daqui, tá? Essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2, não precisava nem colocar parênteses, mas já coloquei. Isso aqui é igual a quê? X, como aqui é menos alguma coisa, vezes x mais alguma coisa. Mas que coisa? Então, duas coisas que multiplicados dá 2 e que a diferença vai dar o quê? 1, né? Menos 1, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. E 2 menos 1 dá 1. Só que tem que ser menos 1. Então, o 2, que é o maior, tem que ir no lugar do menos aqui, ó. 2 e aqui 1, ó. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. Menos 2x com mais x dá menos x. E x vezes x ao quadrado. Bom, então, é isso aqui, ó. Então, as raízes dessa daqui são o quê? São 2 e menos 1. Então, a raiz dessa aqui é x igual a 2 e x igual a menos 1. Então, agora eu vou fazer estudo sinal. Aqui uma, aqui outra e aqui o resultado.
Então, as raízes são menos 1, 0 e 2. Então, aqui, ó, menos 1, 0 e o 2. Beleza? Então, ó, essa daqui, então as raízes são 0 e menos 1, com cavidade para cima. Então, ela faz assim, ó. Então, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais. Beleza. Essa aqui, as raízes são 2 e menos 1, com cavidade para cima também. Então, ela faz assim, ó. Certo? Então, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais. Bom, agora eu vou multiplicar os sinais. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E mais vezes mais, mais. Eu quero aquilo que essa multiplicação aqui, ó, dê maior do que zero, ou seja, positivo. Maior do que zero é aqui, ó. Então, aqui não entra o menos 1, aqui. Não entra o 0, aqui não. Não entra o 2 e aqui, ó. Pronto. Essa é a solução dessa inequação aqui, ó. Certo? Por mais que seja do quarto grau, a gente fatorando aqui, percebendo as raízes, a gente consegue, né, pela lógica aqui, multiplicação, consegue chegar nisso aqui. Beleza? Então a resposta é isso aqui? Não. Eu não posso esquecer o que eu fiz lá em cima, lá, ó. Então isso daqui é a resposta dessa inequação. Mas eu tenho que tirar daqui aquilo que ela não serve. Ou fazer a interseção disso daqui com aquilo lá. Então vamos fazer a interseção. Então, vamos colocar aquele lá aqui. Então, o 0 está aqui, o 0 está aqui. Para baixo do 0 entra. Beleza. O menos 2 terços fica aqui, ó. Menos 2 terços. Entra o menos 2 terços. Ó, menos 2 terços. Entra. E acima do menos 2 terços. Então, aqui, ó. Tá? Então, a interseção é aquilo que está nesse e nesse ao mesmo tempo. Certo? Então, veja só. Tá? Então, eu vou colocar a reta aqui. Não vou escrever os números. E depois eu vou escrever o intervalo aqui. Ó. Então, está aqui, está aqui, está. Então, aqui entra. O menos 1 está aqui, está aqui? Não, aqui não está. Então, aqui não entra. Entre o menos 1 e o menos 2 terços. Está aqui, está aqui, está. Então, aqui entra. O menos 2 terços está aqui, está aqui, está. Então, entra o menos 2 terços. Entre o menos 2 terços e 0, está aqui, está aqui? Não, então não entra. O 0 está aqui? Não, está aqui, está. Então não entra. O do 0 ao 2 está aqui? Não, está aqui, está. Então não entra, porque tem que estar nos dois. O 2 está aqui? Não, está aqui? Não, não entra. Mas maior que 2 está aqui? Está aqui, está. Então entra. Então o 2 não entra e maior que 2 entra. Então tá aqui, ó. Essa é a minha solução. Esse daqui é o conjunto A. Tá? Esse aqui é o conjunto A. E o problema pede, expresse-o como união de intervalos. Então, eu tenho que fazer a união de intervalos. Então, é esse o intervalo, união com esse intervalo, união com esse intervalo. Então, esse intervalo aqui vai até o menos 1. Então, ele é assim, ó. Então, o A vai ser o quê? Vai ser do menos infinito até o menos 1, não incluindo nem o menos infinito nem o menos 1, porque o menos infinito não é determinado, não é definido, e o menos 1 também não entra. União com, aí do menos 1 até o 2 terços, então o menos 1 não entra, mas o menos 2 terços entra. Ó. Então faça assim, ó, fechado. Aqui não entra, e aqui, ó, do 2 até o infinito não entrando o 2. Então, união, o 2 até o mais infinito. Beleza? Tá vendo? Esse daqui era o problema mais difícil da lista. O resto fica mais tranquilo, tá? Mas esse aqui eu gostei do problema. Eu fiz a primeira vez, gostei. Primeira vez errei, né? Daí pô, eu tenho que chamar a atenção para isso aqui. Então, é isso aqui, ó. Não esqueça. A gente começa com condição de existência. Eu mesmo às vezes esqueço, mas não pode esquecer, tá? Porque você faz todo esse trabalho aqui, quando você chega aqui, ó, você fala, achei. Aí você vai lá colocar a resposta. Não, quando você chega aqui, ó, aí você acha que você chegou na resposta, você acha isso aqui numa alternativa, você marca e vai embora e você errou, certo? Por bobeira, por não pensar na condição de existência. Então isso aqui é mais para lembrar você da condição de existência.
Vamos para a próxima. Universidade Federal do Ceará. A idade de Paulo, em anos, é um número inteiro par que satisfaz a desigualdade. X ao quadrado menos 32x mais 252 menor do que zero. O número que representa a idade de Paulo pertence ao conjunto. Então, em qual desses conjuntos representa a idade de Paulo? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tem que fazer o estudo do sinal dela e verificar em que parte dela ela é menor do que zero, certo? Bom, você pode aplicar a Bhaskara aqui, tá? E o problema, assim, usando números bem grandes assim, é para você mesmo gastar tempo aqui com Bhaskara, tá? Eu não vou usar Bhaskara, eu vou fatorar, porque a maioria dessas equações podem ser fatoradas. Então, isso aqui, ó, x ao quadrado, né? O coeficiente de x ao quadrado é 1, então aqui vai ser x mais ou menos alguma coisa, vezes x mais ou menos outra coisa, certo? Como aqui é mais, quer dizer que esses dois números aqui, ó, têm sinais iguais. E como aqui é menos, então eles são iguais ao sinal menos aqui, ó, certo? Agora eu tenho que pensar dois números que multiplicados dá 252 e que a soma dá 32, certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 252 e vou fatorar, ó, 252, aí. Por 2, dá 1, 2, 6. Por 2, dá 6 e dá 3. Por 3, dá 2 e dá 1. Por 3, dá 7. Por 7, dá 1. Então, os números que multiplicados dá 252, eles vão vir daqui, né? Os dois números, né? Então, por exemplo, posso pegar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, vamos montar aqui, ó. 12 vezes 3 vezes 7, 21. Isso aqui dá 252, mas a soma dá o quê? Então, 12 mais 21 dá o quê? Dá 33. Não serve. Então, o 12 e o 21 não servem. Vou pegar outro aqui, ó. Ó, como a soma é 32, eu não posso pegar números muito grandes. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Passou, já era. Aqui, ó. 9 vezes 4, 36. Passou, já era. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 dá o 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Vezes, então, 6 vezes 3. 6 vezes 3 aqui, ó, 18. Aí 2 vezes 7, 14. Então, 18 vezes 14 dá aquilo ali. Agora eu tenho que ver se a soma dá 32. Então, aqui, fechou. 8 e 4, 12 vai 1. 1 mais 1, 2 mais aquele 1, 3, 32. Então, os dois números aqui são o quê? 18 e 14. Então, essa multiplicação, que é essa equação, tem que ser o quê? Menor do que zero. Aí eu ponho na reta, ponho as duas raízes. Uma delas é 14, a outra é 18. Concavidade é para cima, ela faz assim. E eu quero os valores de x que fazem isso aqui ser menor do que zero. Menor do que zero é entre 14 e 18, mas não é igual a zero. Então, bolinha aberta no 14, bolinha aberta no 18 e aqui, ó. Então, quer dizer que a idade de Paulo tem que estar aqui dentro. A idade de Paulo é um número inteiro e par. Bom, o número inteiro tem o quê? Tenho 15, tenho 16, tenho 17. Bom, número inteiro, então só tem esses três aqui. E par, então a idade de Paulo é 16. Tem aqui? Não. Tem aqui? Não. Tem aqui? Tem aqui? Não. Então tá aqui, ó. Letra B. Beleza? Entenderam como é que é, não? Agora vamos partir para as outras. Então vamos nessa aqui, Unicamp. 40 pessoas em excursão pernoitam em um hotel. Beleza, 40 pessoas. Somados, os homens despendem R$ 2.400. O grupo de mulheres gasta a mesma quantia, ou seja, elas gastam R$ 2.400. Embora cada uma tenha pago R$ 64 a menos que cada homem. Certo? Cada uma tenha pago 64 a menos que cada homem. Denotando por X o número de homens do grupo,
Uma expressão que modela esse problema e permite encontrar tal valor, denotado por x o número de homens. Qual o valor? O número de homens? Denotando por x o número de homens do grupo. Uma expressão que modela esse problema e permite encontrar tal valor então tal valor é o x, né? É só olhar as respostas que só tem x. Então, como é que eu vou descobrir o número de homens? Então, primeiro de tudo, ele diz que tem 40 pessoas. Eles adoram, ó, presta atenção, eu percebi uma tática aqui que eu acho que você tem que guardar, tá? Eles colocam, normalmente a gente espera, depois que a gente leu, a gente procura os números, né? Do problema. Então, você olha os números e fala, tem 64, tem 2.400 e tem o x. Mas tem mais um número aqui que não está colocado dessa forma. Eles colocam literal, então você se perde um pouquinho. Então, toma cuidado. 40 pessoas. Então eu tenho 40 pessoas. Então X é o número de homens. X é o número de homens. E o número de mulheres, quanto é? Então, X mais o número de mulheres dá 40, porque são 40 pessoas. Então o número de mulheres é o quê? É 40 menos o número de homens. Está aqui, ó. Então isso aqui é homens. Isso aqui é homens. Isso aqui são mulheres, né? Homens sapiens e mulheres sapiens. Quem é que gosta da Dilma? Dilmanha aí. É uma mulher honesta. Homo sapiens e mulheres sapiens, tá bom? Então aqui são os homens e aqui são as mulheres. Então tá. Então olha só. Os homens vão pagar um preço. Eles pagam um preço e o preço que eles pagam dá 2.400. Tá? Vamos dizer que o preço aqui seja P. Certo? O preço que eles pagam é P. Então quer dizer que X vezes P vai dar o quê? R$2.400. É o que eles pagam, certo? As mulheres gastam os mesmos 2.400. Mas as mulheres, elas pagam o quê? Elas pagam 64 reais a menos que os homens. Então, olha só, as mulheres, elas vão fazer o quê? Elas vão... Então, 40 menos X, que é o total de mulheres, vai pagar quanto? Vai pagar o preço menos 64. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2.400. Vai ser igual a R$2.400. Sabe? Porque elas gastam a mesma coisa. 40 pessoas em excursão pernoite em um hotel. Beleza, 40 pessoas. Aí vou pular aqui, ó. Detonando por X o número de homens do grupo. Então tá. Então X é homens e mulheres é 40 menos X. Beleza. Somados, os homens despendem R$2.400. O grupo de mulheres gasta a mesma quantia, embora cada uma tenha pago R$64 a menos que cada homem. Então, calma aí. Então, cada homem gastou P, não diz quanto é que gastou P, né? Mas o número de homens vezes P vai dar 2.400. Certo? As mulheres gastaram os mesmos. O grupo de mulheres gasta a mesma quantia, embora cada uma tenha pago R$64 a menos. Então, calma aí. Então, as mulheres pagaram P menos 64. Só que P menos 64, que é o preço que elas pagaram, vezes a quantidade de mulheres, vai dar 2.400. É ou não é? Só que tem um problema aqui. A minha conta aqui está entrando um P e aqui não tem P. E aí? O que eu faço? O que eu faço? Aqui tem P, ó. Se eu pegar... porque não pode ter P. Aqui não tem P, ó. Ele não disse o preço. Mas se eu isolar P aqui... Se eu isolar P aqui e colocar aqui, pronto, sumiu P. Nessa equação. Tá entendendo? Ó, que isso aqui é um sistema de equações. Eu quero tirar o P da jogada. Então, eu vou isolar o P aqui. Então, vai ficar assim, ó. P é igual a 2.400 dividido por X. Agora, esse P eu vou colocar aqui dentro. Aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 40 menos X vezes 2.400
sobre x menos 64 vai ser igual a 2.400. Certo? 2.400. Ó. Tem essa equação aqui? Não tem. Não tem essa equação aqui. E como é que eu faço? Ó, mas repara aqui, ó. Aqui tem 2.400x, aqui tem 2.400x. Se o meu objetivo é tirar esse x de baixo, porque não aparece em lugar nenhum, então eu vou multiplicar os dois lados por x. Multiplicar aqui por x e multiplicar esse lado por x. Aqui é uma multiplicação, vou multiplicar por x. Porque o objetivo é tirar esse x de baixo. Então, olha só. Então, eu vou multiplicar aqui por x e vou multiplicar aqui por x. É esse lado por x e esse lado por x, tá? Então, esse daqui ficou o quê? 2.400x. Certo? Vai ser igual a... Isso daqui eu vou deixar, porque eu quero tirar esse x de baixo. Então, eu vou multiplicar esse x só aqui e aqui vai ficar igual. Então, ó, 40 menos x vezes... Então, ó, esse x vai distribuir tudo lá dentro. Então, x vezes 2.400 sobre x vai dar 2.400. Certo? Ó, x vezes isso, corta o x com x. E menos 64 vezes x vai dar menos 64x. Pronto. Tirei o x de baixo. Vamos ver se tem aqui. 2.400x. 2.400 mais 64x. Não, tá fora. Ó, aqui até deu, hein? Será que eu errei alguma coisa? Vamos ver se tem outro, né? Aqui, ó, 2.400x igual a 2.400 menos 64x vezes 40 menos x. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha equação. Então, o resultado é a letra C. Tá? É aquilo ali que tá. Só tá trocado isso aqui de lugar. Pronto. Fizemos, tá? Então, atenção, cuidado, tá? Cuidado. Tá? Eu poderia ter feito já o preço direto aqui de uma vez, né? Ó, se cada homem, se os homens todos gastaram 2.400 e tem X homens, então o preço era 2.400 vezes X. Daí aqui na equação das mulheres já colocava aqui 2.400 sobre X, menos 64. Ia cair nessa equação direto aqui, certo? Só que às vezes é um pouquinho difícil da gente perceber isso aqui, né? Tá? Nem é tão difícil, mas se você tiver praticidade... Você chega logo nisso aqui e resolve. Beleza? Próximo aqui, ó. Então agora a gente começa com as questões de função da SpaceX. Alguém me perguntou, né? Então, vamos começar da SpaceX 2017. Vai lá, diz assim, ó, os gráficos de f de x é igual a 2 e g de x é igual a x ao quadrado menos módulo de x tem dois pontos em comum. Qual o valor da soma das abscissas dos pontos em comum? Tá? Então, calma aí. Tem dois pontos em comum, significa o seguinte, que se eu fizer os dois gráficos vão se cruzar em dois pontos. Tá? Os dois gráficos vão se cruzar em dois pontos. Bom, mas como é que a gente faz o gráfico? Esse aqui até que é fácil, né? Agora esse aqui, como é que faz esse gráfico? Certo? Como é que faz esse gráfico aqui? Não, na verdade, esse daqui não é tão difícil, não. Dá pra gente fazer por gráfico. Eu acho que eu vou fazer... Será que eu resolvo por gráfico? Bom, mas veja só, se ele diz que ele tem dois pontos em comum, quer dizer que f de x é igual a g de x. Então, na verdade, vai sair o seguinte, ó. G de x é x ao quadrado menos módulo de x é igual a f de x, que é 2. Pronto. Então, resolver isso aqui, ó. X ao quadrado menos módulo de x menos 2 igual a 0. Certo? Bom, mas como é que resolve uma equação que envolve módulo? Geralmente, uma equação que envolve módulo, a gente não sabe resolver. O que a gente faz? A gente tem que tirar do módulo. Como é que eu tiro do módulo? Então, lá no capítulo de módulo, a gente viu o seguinte, que módulo de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a 0. E vai ser menos x se x for menor do que 0. Certo? Então, eu vou substituir essas duas coisas aqui e vou resolver uma das equações para x maior ou igual a 0 e outra equação para x menor que 0. Certo? Então, assim, ó. Então, vamos resolver primeiro essa aqui. Então, vou fazer um risco. Para x maior ou igual a 0. Para x maior ou igual a 0, a minha
equação do segundo grau, ela vai ser o seguinte, ela vai ser x ao quadrado menos, aí no lugar do módulo de x eu vou colocar x. Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, certo? Peraí, mas esse daqui é uma equação que a gente acabou de resolver ela. A gente não resolveu uma dessa aqui já? A gente resolveu naquela do ITA. Ó, naquela do ITA nós resolvemos. Nós fizemos o que? Nós fatoramos ela. Então, peraí. Então, isso aqui fatorado, isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 1. Ó, viu como é comum aparecer equações que você consegue fatorando? Você não precisa nem usar Bhaskara. Ó. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. E menos 2x com mais x dá menos x. Então, as duas raízes são o quê? 2 e menos 1. Tá? Então, essa daqui sai x igual a 2 ou x igual a menos 1. Porém, o meu x só é válido maior ou igual a zero. Então, esse aqui entra, mas esse aqui não entra, porque menos 1 não é maior ou igual a zero. Então, esse aqui sai fora. Então, um dos pontos eu já achei. É o x igual a 2. Ele quer saber o valor da soma das abscissas. Então, uma das abscissas é 2. E a outra? Agora eu vou fazer para x menor do que zero. Só menor, não é igual a zero. Só menor que zero. Então, quando eu colocar no lugar do módulo de x, eu vou colocar o quê? O menos x. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, aí menos... Aí, no lugar do x, eu ponho menos x. Menos x vai dar o quê? Mais x menos 2 igual a zero. Tá? Bom, esse daqui também dá para fatorar. Tá? É muito parecido com esse aqui, ó, é mais ou menos, é a diferença, só que agora aqui está menos 1. Então, o 2, que é o maior das raízes, tem que ficar no lugar mais. Então, vai ficar assim, ó, x mais alguma coisa vezes x menos alguma coisa. Tá? Assim como aqui, ó, menos e mais. O 2, 2 vezes 1, 2. E 2 menos 1, 1. Então, o 2, que é o maior, tem que estar aqui no positivo. Ó, 2 e aqui 1. Tá vendo? 2 vezes menos 1, menos 2. Aí 2x com menos x, x. X com x, x. Então aqui eu chego em duas respostas. X é igual a menos 2. E aqui sai que x, ou x igual a 1, né? Porque 1 menos 1 dá 0. Mas o x tem que ser o quê? Menor do que 0. Então o 1 está fora. Porque o 1 não é menor que 0. Mas o menos 2 é menor que 0. Então tá aqui, ó, entra. Então, qual o valor da soma das abscissas dos pontos em comum? Ele diz, ó, tem 2 pontos em comum. Então, quais são os 2 pontos? Os 2 pontos, eu vou colocar aqui, ó. É o x2 e o y é o quê? O y é 2, ó. O f de x é 2, então o y é 2. Esse é um ponto. E o outro ponto é o quê? É o x menos 2 e o y o quê? 2. Porque o gráfico ali encosta, né? Então, não deu espaço para fazer um gráfico aqui, né? Tá? Então, a soma das abscissas é 2 com menos 2. 2 com menos 2 dá 0. Esse é o resultado. Aqui, ó. Certo? Será que daria para eu fazer o gráfico aqui? Vamos tentar fazer esse gráfico? Será que é difícil fazer esse gráfico? Ó. Quando x é maior que 0, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos x. Vamos fazer aqui, velho. Então, uma das equações é essa aqui, ó. Uma das funções é essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é o f de x, igual a 2, certo? O g de x, então, eu vou ter que fazer dois gráficos. Um para quando x for maior ou igual a 0, e outro para quando x for menor do que 0. Então, quando x for maior que 0, eu só tiro o módulo, né? Que foi o que nós fizemos. Maior que 0, o módulo de x fica x. Então, vai ficar x ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x, eu posso colocar assim, ó, x vezes x menos 1, tá vendo? X ao quadrado menos x. Então, as raízes são 0 e 1. Então, 0, 0 e 1. Aqui, ó. Então, é com cavidade para cima. Então, é assim, ó. Só que isso daqui é só para x maior ou igual a 0. Então, igual a 0 entra, né? Então, entra aqui, ó. Aí, faz assim, ó. Qual que deu aqui? Deu 2, né? 2, 2, né? Então, 2 aqui, ó. Então, vai cruzar aqui. Então, ele vai fazer assim, ó.
Isso aqui vai embora. Certo? Mas, quando o módulo de x, quando o x for menor do que zero, quer dizer, o gráfico desse lado, o módulo de x eu vou substituir por menos x. Daí isso aqui vai ficar x ao quadrado menos x vai dar x ao quadrado mais x. X ao quadrado mais x é assim, ó, é x vezes x mais 1. Então as raízes são menos 1 e 0. Então aqui, ó, 0 e menos 1. Menos 1 aqui, ó. Então o 0 não entra porque é só menor que 0, mas é o mesmo lugar, né? Então vai fazer assim, ó. Vai subir e vai passar aqui no menos 2, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui. Menos 2, 2. Pronto. Aqui. Então tá aqui o gráfico, tá? Poderia fazer pelo gráfico também, mas ia usar a mesma coisa aqui, ó. Ia ter que usar isso aqui, tirar o módulo, tá? E aqui só deu duas raízes, então não é tão difícil também. Beleza? Mais questões da SpaceX. Então vamos lá, SpaceX 2016. Considere as funções reais f e g, tais que f de x é igual a raiz de x mais 4 e f de g de x é igual a x ao quadrado menos 5, onde g de x é não negativa para todo x real. Então f de x, g de x é não negativo, ou seja, g de x é maior ou igual a zero. É não negativo, então ela pode ser zero, porque zero não é negativo, e positivo, porque positivo é não negativo. Assinale a alternativa cujo conjunto contém todos os possíveis valores de x, que satisfazem os dados do enunciado. Ou seja, quais são os valores de x que satisfazem o enunciado ali? Ou seja, ele está falando do domínio. O que pode? Qual é o x que satisfaz aquilo ali, certo? Bom, então vamos começar a olhar f de x. Vou colocar ela aqui porque ela tem um negocinho ali que olhando assim, de repente pode não perceber. Ó. Raiz de x mais 4. Qual é o domínio de f de x? X pode ser qualquer coisa? Não. Aqui o x tem que ser maior ou igual a zero, porque está debaixo da raiz quadrada, né? Então aqui, ó, x tem que ser maior ou igual a zero. Esse é o domínio dessa função. E aqui o domínio de f de g de x pode ser qualquer x? Pode. Beleza. Bom, isso aqui isso aqui é função composta. Eu preciso achar o g de x para ver que ela é não negativa? Talvez, né? Talvez seja importante eu achar a g de x para tentar descobrir mais alguma coisa, porque eu não posso dizer que x é maior que zero. Não tem nada que x é maior que zero aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou proceder para calcular a g de x. Como é que a gente faz isso? Ó? Então, ele me deu f de g de x, certo? Mas ele não me deu a g de x que é que está lá dentro. Ele me deu a f de x. Então, eu vou pegar a f de x e jogar no lugar do x o g de x, para obter aquela lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, f de g de x vai ser igual a raiz de g de x mais 4, né? Ó, isso é f de... Eu coloquei g de x ali e g de x aqui, ó, certo? Mas quem que é f de g de x? É x ao quadrado menos 5. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de g de x mais 4 é igual a f de g de x, que é x ao quadrado menos 5. É ou não é? Então, raiz de g de x é igual a quê? X ao quadrado, esse mais 4 vai pegar menos 4, menos 5 com menos 4, menos 9. Está aí explicado por que g de x não pode ser negativo, porque g de x está debaixo da raiz. Ó. Tá vendo? Tá. Mas, qual é o valor de x que satisfaz isso daí? Olha, o que satisfaz essa daqui, o x tem que ser maior ou igual a zero. Agora, o que satisfaz essa daqui? Será que eu pego esse raiz quadrada e passo para o outro lado como quadrado? Não precisa. Por quê? Porque, olha só, o que vai sair desse raiz de g de x? Porque aqui embaixo é tudo não negativo, certo? Então, a raiz de um número não negativo vai dar o quê? Positivo ou negativo? Vai dar positivo. A raiz é sempre positivo. Então, quer dizer que x ao quadrado menos 9 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Porque se g de x for zero, raiz de zero dá zero. Se g de x for 4, raiz de 4 dá 2. Então, isso aqui tem que ser 2, entendeu? Então, isso daqui tem que ser maior ou igual a zero.
Então, peraí, então vou resolver essa daqui, ó. Mas essa daqui é fácil, né? Isso aqui é x mais 3 vezes x menos 3. Tem que ser maior ou igual a zero. Então, as raízes aqui são o quê? 3 e menos 3. Então, vou fazer aqui, ó. Então, aqui está o menos 3 e aqui está o 3. Certo? São as raízes, ó. 3, né? 3 menos 3 dá 0. E menos 3 mais 3 dá 0. Então, o gráfico disso daqui é o quê? É uma parábola com concavidade para cima. Ela faz assim, ó. Certo? E o que isso daqui vai me resultar? O x disso daqui tem que ser o x que faz essa função ser maior ou igual a zero. Então, igual a zero quer dizer é o x igual a 3 e menos 3, né? O x igual a 3 e menos 3. Menos 3 aqui. E o x que faz isso aqui ser maior que zero. Maior que zero é a parábola tá para cima. Então, o x está para cá e o x está para cá. Pronto. Então, o x aqui, de acordo com isso aqui, o x tem que ser o quê? Menor que menos 3 e maior que 3. Aí você olha na resposta lá e diz assim, ó, reais menos o intervalo que não inclui menos 3 e 3. O intervalo aqui, então, os reais é tudo. Menos isso que está aqui no meio. Aí você achou isso, eu falei, então é aquele lá. Daí você vai marcar aquilo lá. Mas pera aí, você esqueceu, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é do f de x. Então, o que satisfaz todas as condições do enunciado é isso daqui, né, que a gente achou, mas isso aqui também. Então, é isso e isso. Isso aqui é o quê? Então, vamos colocar aqui, ó. X igual a zero, também aqui no meio, zero. Igual a zero também. E o x maior ou igual a zero, tá aqui, ó. A interseção disso com isso vai dar o quê? Então, aqui não, aqui não, aqui não, aqui sim. Ó, o 3 e maior que 3 entrou. Então, o 3 está aqui e maior que 3 entrou. Então, isso sim é o x que satisfaz as condições. É esse aqui. Então, vamos ver qual que satisfaz isso aqui. Então, isso aqui não, porque só tira o intervalo, não. Esse aqui também não, porque tira um intervalo ali que eu não sei qual que é de onde que é. Eu acho que é porque fez isso aqui maior que zero, né? Tá, ó, fez isso aqui maior que zero, é. Mas não também. O intervalo no meio disso aqui também não. O intervalo no meio do menos 3 e 3 também não. R, aqui é o E, né? E, ó. Tá B aqui. A, B, C, D, E, E. Então, dizer os reais menos o intervalo do menos infinito até o 3 e tirando o 3, né? Então, quer dizer que é tudo menos tudo isso aqui. Ficou isso aqui. Então, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? O que intervalo é esse aqui? Esse intervalo aqui é o quê? É do 3 até o mais infinito. Certo? Só que se eu pegar e fizer os reais e tirar do menos infinito até o 3, mas sem incluir o 3, tá vendo? O colchete está para fora, sem incluir o 3, sobra o quê? Do 3 até o infinito. Então, isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é igual aos reais menos o intervalo do menos infinito até o 3, e não incluindo o 3, porque eu vou tirar isso aqui. Então, se eu tirar o 3, daí não inclui o 3 aqui. Então, eu tenho que tirar até o 3, mas sem incluir o 3. Então, é isso aqui, ó. É aquilo que está lá. Beleza? Beleza, Creuza? Próximo. SpaceX 2015. Então, começamos em 2017, 2016, 2015. Aqui diz assim, ó. Considere a função bijetora f do domínio do 1 até o mais infinito em contradomínio do menos infinito até o 3. Definida por f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. E seja as coordenadas AB, né, o ponto de coordenadas AB, né, então o ponto AB, o ponto de interseção de f com sua inversa. Qual o valor numérico da expressão A mais B? Olha, essa daqui é muito fácil, mas para quem sabe a teoria. É claro, né? Quem sabe a matéria fica fácil. Mas olha só, importante aqui. O que normalmente você vai fazer? Você vai desenhar esse gráfico, aí você vai ver, então o limite, a função, ela só vai ser do 1 até... Até vou fazer aqui pelo gráfico, vai fazer pelo gráfico aqui, ó. Então, as raízes disso aqui é o seguinte, se aplicar Bhaskara ou fazer ali, né, de alguma forma, as raízes disso aí vai ser assim, ó, menos x
ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Vou achar as raízes aqui, né? Então, coloquei o x em evidência, deu isso aqui. Vamos fatorar. Será que dá para fatorar? Não, não dá para fatorar. Porque dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença dá 2 não dá. Não tem. Pelo menos não inteiro. Então você aplica a básica, certo? Eu vou aplicar a alternativa ao básico. O que é a alternativa ao básica? Quando o coeficiente do x ao quadrado é 1, no caso aqui é 1, então eu vou pegar o b, que é menos 2, e vou dividir por menos 2, dá 1. Aí eu vou pegar esse 1, vou fazer mais ou menos raiz quadrada desse 1 ao quadrado, menos o c, que é menos 2. Então, menos 2 mais 2. Então, as raízes aqui vão ser o quê? X é igual a 1 mais ou menos raiz de 3. Essas aqui são as raízes. Tá? Se você fizer o gráfico disso aqui, tá? Fazer pequenininho aqui. Não, vou fazer aqui. Fazer aqui, ó. Fazer o gráfico disso aqui. Então, vou fazer aqui. Tentar fazer pequeno, né? Para não ocupar tanto espaço aqui. Aqui. Tá? X. Então, uma raiz é 1 mais raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, arredondando. Então, 1 mais 1,7 é 2,7. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. 2,7 deve ser aqui, ó. Uma das raízes, tá? A outra raiz é 1 menos 1,7. Então, 1 menos 1,7 dá menos 0,7. Calma aí. Então, menos 1 é aqui, ó. Então, menos 0,7, ou menos 1, acho que eu coloquei muito afastado ali. Menos 1, menos 0,7 deve ser aqui, ó. Então, aqui são, né, são as raízes. O vértice vai ser o quê? Então, eu somo as raízes, né? O vértice, o x do vértice vai ser o quê? 1 mais raiz de 3, mais 1 menos raiz de 3, dividido por 2. Então, mais raiz de 3 com menos raiz de 3 corta, 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. Então, o vértice está aqui, no x igual a 1. Quando eu colocar x igual a 1 aqui, vai dar o quê? 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Então, calma aí. Quando o x é 1, o y é 3, que é o y do vértice. Está aqui, ó. Então, tá aqui. Então, a parábola ela faz isso aqui, ó. Faz a volta ali. E desce para cá. E vai embora. Certo? Esse é o gráfico da parábola. Porém, isso aqui é o gráfico. Porém, ele diz que é uma função bijetora. Se é uma função bijetora, ela é do tipo 1 para 1. Ela não pode ter assim, ó, para esse y dá 2x. Não. Então, ou eu pego essa metade ou eu pego essa metade. Tá? E para cada x só pode ter um y. Ou melhor, e não pode sobrar y. Então, por isso que o contradomínio está definido do menos infinito até o 3, ó, porque aqui é o 3. Ó. Então, o contradomínio é daqui para baixo. E o domínio é do 1 até o mais infinito para lá. Então, essa parte aqui não existe. Então, o gráfico está aqui. Ó. O gráfico ela vai daqui para cá. Esse é o gráfico da função, dessa função. Com esse domínio aqui, né? Com essa informação e essa função. É isso aqui, ó. Tá? Só que eu precisava fazer tudo isso para descobrir? Não. O que eu preciso saber? Agora, precisa calcular a inversa? Não vou calcular a inversa. Tá? Porque a maioria vai fazer o quê? Calcula a inversa e daí iguala as duas, né? Mas olha só, você sabe o que é a inversa dessa função? É o reflexo dela no bissetor ímpar. Então, quando eu pegar essa função e fizer o reflexo dela no bissetor ímpar, ela vai ficar assim, ó. O vértice que era aqui, ó, y3, o vértice seria aqui, ó. E daí ela faria isso aqui, ela faria isso aqui. E aqui, ó. Aqui, ó. Faria isso aqui. Certo? Só que é só essa parte. Então vai tchum, então vai para cá, ó. Então, a inversa dela é uma função que faz isso aqui, ó. E como a inversa ela reflete no bissetor, então, na verdade, o ponto onde a função com a inversa se toca é o ponto onde o x é igual ao y.
Então eu não precisava ter feito nada disso. Se eu entender que a inversa a inversa, ela reflete nisso daqui, e o ponto onde a função e a inversa se encontram é justamente o ponto do bissetor, eu não precisava ter feito nada do desenho. Eu entender isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer x igual a y. Pegar o x igual a y e jogar lá. Então no lugar do y aqui eu coloco x. E fica assim, ó, menos x ao quadrado mais 2x mais 2 igual ao x. No lugar do y eu ponho x. Ó. Então pronto, eu tenho que resolver isso aqui. Então eu vou jogar tudo pro lado de lá, porque eu gosto do x ao quadrado, coeficiente x ao quadrado positivo. Então vai para lá, vai ficar o quê? X ao quadrado. Esse mais 2x vai para lá, vai ficar menos 2x. Com x vai ficar menos x. E esse 2 vai para lá, fica menos 2. E ficou tudo igual a zero. A mesma equação que nós já resolvemos 2 vezes hoje já. A mesma equação que nós já resolvemos 2 vezes hoje. E esse daqui tem as seguintes raízes. X menos 2 vezes x mais 1 igual a zero. Certo? São essas aqui, ó. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. Menos 2x com mais x dá menos x, e x vezes x ao quadrado. Então, as raízes aqui é o quê? X igual a 2 ou x igual a menos 1. Mas espera aí. O domínio é o quê? É o x do 1 até o mais infinito. Esse daqui está no domínio? Não, então sai fora. Então, só pode ser o 2. Bom, então qual que é o ponto? O ponto é de x2 e o y. Bom, mas o x é igual a y. Então, o y é 2. Ó. Pam. Então, esse é o ponto AB. Esse aqui é o ponto AB. Qual o valor numérico da expressão A mais B? A mais B é 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Não precisava ter feito nada disso. Mas tem que entender a teoria. Por isso que eu falei, é um problema fácil. Se você entende que quando eu pego uma função e calculo a inversa dela, ela vai refletir, ela vai ser o reflexo, ela vai ser assimétrica em relação ao bissetor ímpar. E elas vão se cruzar onde? Justamente no ponto do bissetor ímpar, que é o ponto comum. Sempre vai ser. Então é x igual a y. Se é x igual a y, faz aqui x, resolve e verifica qual das duas está dentro do domínio. Professor, mas tem um contradomínio. O 2 está lá dentro do domínio? Tá, ó, porque vai do menos infinito até o 3. Então o 2 está lá dentro. Está lá dentro. Então é esse aqui. Pronto. Beleza, matou. Beleza? Vamos para as duas últimas. Então, as últimas aqui, ó, SpaceX 2015 e 2013. Então, SpaceX 2015 diz assim, ó, sabendo que C e D são números reais, qual o maior valor de D, tal que a função f de R em R, definida por f de x, é igual a esse daqui não tem. F de x é igual a menos x mais C para x maior ou igual a D, e x ao quadrado menos 4x mais 3 para x menor do que D, seja injetora. O que é uma função injetora? Uma função injetora é o que uma professora uma vez disse assim, 1 a 1. 1 a 1. Ou seja, para cada x só tem um y. E para cada y só tem um x. Na verdade, para cada x só tem um y, isso é definição de função, né? Porque a função é assim, todo x só pode ter um y. Mas, por exemplo, uma função do segundo grau, como essa daqui, né, que vai ser com cavidade para cima, certo? Vamos dizer assim. Para esse y aqui, ó, tem esse x e tem esse x. E isso não pode na função injetora. Na função injetora, para cada x, é 1 a 1. Para cada y, só pode ter um x. Então, para que essa função aqui do segundo grau seja injetora, ou eu vou pegar a metade de cá, porque daí é 1 a 1, ou eu pego a metade de cá. Porque se eu pegar qualquer um aqui, um pouquinho para cima do vértice, né? Se eu pegar um pouquinho para cima do vértice, ó, já vai ter 2 a 1, né? Para esse y tem 2x, então não pode. Entendeu? Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse x menor do que d, esse d tem a ver com o x do vértice aqui. Tem a ver com o vértice. O d vai ter que estar aqui, ó, em algum lugar aqui. Ó. Na verdade, como o x tem que ser menor do que d, então vai ser essa metade daqui. Ó. Tá? E esse daqui
E essa daqui, ela vai ter que emendar aqui, ó. Tá? Porque o domínio são todos os reais. Então, todos os números reais vai ter que ter uma imagem. Tá? E se essa daqui for um pouquinho para cima, daí para esse y, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Ó. Digamos aqui, e essa daqui é assim, ó. Vamos dizer, essa daqui é assim, ó. Então, esse D, ele vai limitar onde que uma e outra pode ser. Então, por exemplo, se, né, como eu falei, para essa daqui eu vou ter que pegar só metade. Para ser injetora, eu vou ter que pegar só metade. Porque se eu pegar um pouquinho para cá, ó, já tem 2, né? Então tá, então vai ser aqui, ó. E x menor do que D, então o x está para cá. Então o x do vértice vai ser o D. Então vai ser isso aqui, ó. E essa daqui, ela tem que começar aqui. Ela não pode começar aqui, porque se ela começar aqui, ó, daí aqui tem 2x também. Para esse y tem 2x. E não pode começar assim longe. Por quê? Porque daí aqui, ó, esses aqui não vão ter imagem, mas o domínio são todos os reais, tá? Então essa daqui ela tem que encaixar daqui para cá, daqui para cá. Ah, mas ela não pode ser assim, ó, por exemplo, aqui para baixo assim, ó. E daí fica só esse intervalo 100? Não, por quê? Porque o contradomínio, né, é todos os reais. Apesar de que o contradomínio não tem problema, né? Isso aqui não é imagem. Você fala, seja bijetora, daí não podia sobrar, né? Se fosse bijetora, daí não podia sobrar. Até pode ser aqui para baixo, hein? Interessante, hein? Só que ele não pede nada do C, ele pede o D, ó. O maior valor de D. Então, ele tá falando do vértice. Acabou. O do vértice morreu. Né? Aí é só fazer aqui, ó. Então, o x do vértice vai ser o quê? Menos B sobre 2A. Então, o x do vértice vai ser menos B. B é 4. Então, menos 4 dá 4, sobre 2 vezes o A é 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Pronto, acabou, morreu. Então, qual o maior valor de D? 2. Certo? Interessante isso aqui. Essa questão aqui até que é bem facinho, né? É bem facinho. Se você entender a teoria, é bem facinho. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o gráfico disso daqui e vou mostrar isso no gráfico, tá? E daí vou fazer o gráfico desse aqui e vou mostrar no gráfico. Então, olha só. Eu acho que deveria ter alguma coisa a respeito do C aqui também, sabe? Porque só assim fica ruim, fica muito fácil a questão. Interessante, né? Fica muito fácil, é uma questão assim mesmo. Então, olha só. Então, essa daqui eu posso escrever como sendo x, como aqui é mais, é x mais ou menos alguma coisa, vezes x mais ou menos outra coisa. Os sinais são iguais, porque aqui é mais. E como aqui é menos, então eles são iguais a menos. Então, dois números que multiplicados dá 3 e que a soma dá 4, porque aqui é mais. 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Então, aqui é o 3 e aqui é o 1. Ó, x vezes x ao quadrado. Menos 3x com menos x, menos 4x. E menos 3 vezes mais, menos 1, mais 3. Então, as raízes aqui são o quê? X igual a 3 e x igual a 1. Tá? Vou explicar de novo o que eu expliquei aqui, porque eu fiz pequenininho, talvez fique em dúvida, né? Então, assim, ó. Aqui. 1, 2, 3. 1 menos 1, tá? Então, a raiz aqui é 3, é 1. Então, ela vai fazer uma curvatura assim, né? Como o coeficiente do x ao quadrado é 1, tá? E o x do vértice aqui é 2, então o y vai ser o menos 1, por causa desse 1 ali, ó, tá? Mas é só jogar também aqui, ó, 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 5, menos 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Aí aqui é o 1, aqui é o 3, aí aqui é o vértice. Certo? Bom, ela cruza o eixo y no mais 3. Então aqui, ó, 2, 3. Então ela faria isso aqui, ó. Ela vem assim, aí ela faz uma curva aqui e vai embora para lá, né? Eu tô fazendo assim por tirar porque eu já sei, eu já mostrei que é ali, ó. Então ela vai fazer aqui, ó.
Ela vai descer, tá? Mas eu não sei disso, então eu faço o quê? Você faz o gráfico normal, beleza, assim, bem de levinho, tá? Aí faz de levinho, beleza, vai para lá. Agora, essa daqui é menos x mais c. Menos x quer dizer que ela tem uma inclinação de 45 graus para cá, ó. Menos x. Agora, onde que ela vai? Aonde que ela vai? Bom, ela tem que ser daqui para baixo. Certo? Então, se ele perguntasse a respeito de C, ele não está perguntando do C, mas se ele perguntasse a respeito de C, ela teria que ser daqui, ó. Ela tinha que emendar aqui e para baixo, ó. E daí ela, como é menos x é 45 graus, então aqui é o 2, né? Aqui é o 1 e aqui é o 1 aqui, então ela faz isso aqui, ó. Ela faria isso aqui, ó. Tá? Assim, ó. Então, para ser injetora, é 1 para 1. Então, para 1y, não pode ter 2x, ó. Aqui tem 2x. Então, a função do segundo grau, para ela ser injetora, ou eu pego essa metade, ou eu pego essa metade. E tem que ser exatamente no vértice. Porque se eu pegar um pouquinho acima do vértice, aqui assim, ó, já tem um y que tem 2x. E não serve. É 1 para 1. Injetor é 1 para 1. Então, ou essa metade ou essa metade. Como aqui diz x menor do que d, para do segundo grau, então não pode ser aqui, porque essa daqui vai até o infinito. Menor do que d, então tem que ser daqui para cá. Então, o d é isso aqui, ó. O d é isso aqui, ó. D é igual a 2. Morreu o problema. Tá? Agora, se ele perguntasse do C, acabou o problema, mas eu vou falar mais porque o meu objetivo aqui é ensinar. Então, e o C, se ele falasse do C? Então, o C, né? O C teria que ser o quê? Aqui é o 1, ó. Por exemplo, a função é menos x mais 1. Ela faz esse desenho aqui, ó. Só que ela só serve para x maior ou igual a d. Então, daqui para lá, ó. Tá? Só que, se ela for para cima, se o C ali, ó, for maior do que 1, por exemplo, 2 aqui, ó, ela faria isso aqui, ó. Ah, mas daí ela não pode ser maior do que D, porque daí aqui, ó, ela aqui, para esse y tem 2x, esse e tem esse aqui, ó, dessa função. Então, para cá ela não pode. Então, maior do que 1, o C não pode ser. Agora, o C pode ser menor que 1, e é isso que eu estava pensando aqui antes, ó. Então, aqui seria bolinha aberta, tá? Bolinha aberta, por quê? Porque aqui o x é menor do que D, ó. Então, é daqui para cá. Então, o D não inclui, mas o D inclui ali. Daí, ela poderia ser assim, ó, fechada aqui e para cá, ó. Tá? Ela poderia ser assim, ó. Aqui, aí daqui e para cá. Aí você fala, peraí, mas para esse y aqui não tem x. Sim, mas não tem problema. Ela, para todo x tem que ter um y. Tá, ó. Para todo x tem que ter um y. Mas a função é de R em R. Não é seta para os dois lados. Não. Agora, se falar assim, para que ela seja bijetora, daí ela tem que ser injetora, que é 1 para 1, e sobrejetora. Sobrejetora significa que não pode sobrar y sem ninguém correspondente. Daí, para ser bijetora, ela não poderia ser isso aqui, ó. Daí, essa função aqui, ela teria que vir aqui, ó. Ela deveria começar daqui, ó. Daqui para cá, ó. Aí o C seria 1. O C seria 1. Tá? Então, é interessante isso aqui, ó, tá? Tomar cuidado aqui, ó. Tá? Ela pode ser... O C pode ser menor ou igual a 1. O C pode ser menor ou igual a 1. Se ele falasse, para qual o maior valor de D e de C que a função definida seja injetora. Daí você fala, bom, o D maior é 2. Ele não pode ser mais que 2. Porque essa daqui já está desenhada. Ela é assim. Então, ela só pode pegar metade aqui, ó. O 2. E o C teria que ser o quê? O máximo do C seria 1. Porque maior que isso ele não pode ser, porque daí ele forma 2, né? Ah, professor, mas ela não pode ser assim, por exemplo, daqui para cá? Não, não pode. Por quê? Porque a função é de R, ou seja, todo x tem que ter correspondente. E esse x aqui teria qual correspondente? Nenhum.
Então, essa função ela teria que obrigatoriamente começar aqui ou para baixo daqui. Então, o maior valor de C seria 1. Entendeu? Tá? Então, a resposta aqui. Qual o maior valor de D? Aqui, D igual a 2. Tá? Que é esse D aqui, que é o x do vértice. A gente mata o problema rapidinho. Você entendendo a teoria, você mata o problema rapidinho. Tá? Não precisa nem fazer todo esse gráfico aqui. E o último aqui de hoje, SpaceX 2003. Seja as funções reais f de x, que é igual a raiz de x ao quadrado mais 4x, e g de x, que é igual a x menos 1. Qual o domínio da função f de g de x? Então, olha só. O que é f de g de x? Então, eu tenho um conjunto aqui, um outro conjunto aqui e um outro conjunto aqui. Tá? F de g de x quer dizer que eu aplico g e no resultado da g eu aplico f. Então, eu coloco o x no g e obtenho g de x. E daí eu pego o g de x e aplico no f e obtenho f de g de x. Certo? Então, quando ele me pede o domínio dessa função, ele está falando do domínio daqui direto para cá. Certo? Ou seja, eu tenho que saber qual o valor de x que eu ponho aqui, que torna, né, a f de g de x, todos eles têm resposta, certo? Agora, olha só. A função g de x, ela não tem restrição de domínio. Então, pode ser qualquer um aqui que eu posso colocar aqui, ó, certo? Mas a função f, ela tem restrição. Por quê? Porque tem raiz, ou seja, x ao quadrado mais 4x tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, se eu resolver isso aqui, vai ficar assim, ó, x vezes x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. As raízes aqui, então, são 0 e menos 4. A parábola aqui, ela tem concavidade para cima. Tá? E a função, ela quer, né, isso daqui, a inequação, ela quer os valores da função que sejam maiores ou iguais a zero. Igual a zero é aqui, ó. E aqui, ó. E maior que zero são o x maior que isso aqui, porque ela está para cima. E menor que menos 4, porque está para cima. Certo? Bom, então agora eu tenho que pensar o seguinte, ó. Então essa é a restrição da f. Então eu tenho que pensar quais são os valores de x que vão entrar aqui nesse intervalo, porque nesse conjunto tem esse intervalo aqui, ó. Então, qual é o valor de x que eu vou colocar na g de x, que a g de x vai ser menor que menos 4? Então, eu faço assim, ó. X menos 1 tem que ser menor ou igual a menos 4. E nesse caso, x menor ou igual a o menos 1 vem para cá ficar mais 1, menos 4 com mais 1, menos 3. Ou o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. E nesse caso, o x tem que ser maior ou igual a esse menos 1 vem para cá mais 1, 0 mais 1, 1. Então, quer dizer que o domínio dessa função que é daqui para cá são os valores de x que são menores do que 3 ou x maior ou igual a 1. Tá? Porque são esses valores que fazem isso daqui ser maior ou igual a 0. Certo? Agora, tem outro jeito de fazer isso aqui. Qual? Bom, já que esse daqui não tem restrição nenhuma, basta eu colocar ele lá dentro e fazer o domínio da f de g de x direto. Eu calculo f de g de x, ó. F de g de x é o quê? É o f de x, no lugar do x, eu ponho g de x. Então, vai ficar aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais 4 vezes x menos 1. Certo? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado, vai dar raiz de x ao quadrado, certo? Vai dar menos 2x com mais 4x vai dar mais 2x. E vai dar mais 1 com menos 4 vai dar menos 3. Agora, se você fizer o domínio dessa daqui, ou seja, os valores, né, que fazem x ao quadrado mais 2x menos 3 ser maior do que zero. Aí o que você vai achar? Você vai achar isso aqui, ó, porque as raízes dessa daqui são essas aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 com menos 3, menos 9. Menos 9 mais 9, 0. E o 1? 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, são as raízes. Só que isso daqui é uma concavidade para cima. É uma concavidade para cima. E as raízes aqui vão ser o quê? Menos 3 e 1, ó.
Então, qual é o valor de x que faz isso daqui ser maior ou igual a zero? Menor ou igual a menos 3 e maior ou igual a 1. Que é exatamente o que deu ali. Então, você pode fazer de duas formas, né? Você pega e faz o domínio dessa e diz que isso, que é o que eu vou colocar no f, isso tem que ser menor ou igual a menos 4 ou maior ou igual a zero. E daí eu acho isso aqui, tá? Ou eu calculo f de g de x, porque isso aqui não tem restrição, eu coloco f de g de x, e daí calculo o domínio de f de g de x assim, ó, que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, qual o domínio? Vai ser assim, o domínio está em forma de conjunto, assim, ó, d igual a x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 3 ou x maior ou igual a 1. Fechou? Ficou apertado, mas é isso aí. Beleza? É isso aqui, ó. Domínio x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 3, que é o que está aqui, ó. Menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual a 1. Beleza? Bom, essa aula acabou, tá? Se você gostou, curta, clica aqui no joinha. Não esquece de verificar se você está inscrito. Compartilha, chama mais gente aqui para o curso Mima. O curso continua até novembro. Temos bastante coisa aqui boa aqui ainda, tá bom? Isso aqui é revisão ainda do primeiro semestre, tá bom? Então é isso aí, compartilha, vamos que vamos. Vamos estudar, dá uma olhada na descrição do vídeo ali. Dá uma olhada ali no Google Drive. Sempre estou atualizando o material ali para você ver as notas de aula e todo o material que precisa, beleza? Então aqui todas as aulas do primeiro ano. Vamos que vamos e até a próxima.